Olá, pessoas! Meu nome é Yumi Queen e há um tempinho atrás eu perguntei a respeito de qual seria o próximo vídeo que eu iria trazer pro canal. E, curiosamente, vocês pediram falar sobre icebergs? Pera, eu achava que essa moda já tinha acabado. O que não devia ser surpresa, já que eu fiz 5 vídeos de iceberg falando aqui no canal, e que no qual eu peço humildemente para depois vocês darem uma olhada. Tem assuntos bem interessantes no meio, tipo vídeo sobre iceberg de furro. Mas não antes de assistir esse vídeo. Para quem chegou de paraquedas aqui, eu vou explicar resumidamente o que é um vídeo iceberg. A gente vai começando pela primeira camada, que é a ponta do iceberg, que são assuntos que todo mundo tem um consenso geral a respeito. E quanto mais a gente for descendo, aí o bicho vai pegar. Sem muita enrolação, porque hoje vamos falar sobre o iceberg das animações. Se você quer um filme que mistura Halloween e o Natal, O Um Estranho Mundo de Jack é o filme perfeito para você. E continua sendo um filme extremamente divertido em vários aspectos. Não só nas músicas, mas também na ambientação desse filme. Em que sempre quando tá chegando outubro ou Natal, esse filme sempre vai acabar aparecendo uma hora ou outra. É quase inevitável. O Último Unicórnio é uma animação de 82 que conta a história do último unicórnio que descobre ser o último da sua espécie, no qual ele sai da segurança da natureza e vai atrás de descobrir onde estão os unicórnios. Ela, ao lado de Smitrik, um feiticeiro gentil e desajeitado, resolvem partirem e ir atrás do rei Hagrid, que foi que aprisionou os unicórnios. Ele não é exatamente um filme de terror, coisa do tipo. Acho que o único elemento é devido ao touro vermelho, que vamos dizer que tem um design extremamente capirotesco, porque esteticamente o filme é extremamente bonito. Ele tem essa estética de ser mais medieval, mas também ter a vibe mais melancólica, tanto por causa de seus temas que abordam a respeito de amor e arrependimento. Leaf e uma Galinha na Selva é uma animação de 2011 conta a história da Leaf, que fugiu de uma granja e acabou adotando um patinho, depois dos pais serem mortos por uma doninha. Logo, a gente acaba acompanhando a história desses dois personagens que, apesar de suas diferenças, a gente vê a relação bonita de mãe e filho com o passar dos anos. E eu tenho que admitir, cada um desses personagens é incrível. Até mesmo a vilã tem personalidade e motivações, o que não chega a ser tão uma vilã por ser uma vilã. E o que faz com que essa animação seja tão boa e que faz com qualquer marmã chorar. E eu não poderia deixar de lado A Casa Monstro, que no qual é mais um clássico que quando se trata de um filme infantil, mas que tem elementos de terror, e que no qual traumatizou uma galera por aí. E eu também tô inclusa. E que no qual não deixa de ainda ser um filme extremamente divertido, ainda mais com um bocão e aquele cara que fala sinistro. E que no qual não importa o quão velho você seja, você vai rachar o bico com esse filme. Aquilo é a língua? Só pode ser a úvula. Então é uma casa mulher. Mamãe, Eu Virei um Peixe é um filme dos anos 2000 que no qual conta a história da Estela, que acabou acidentalmente tomando uma poção que transforma ela numa estrela do mar e acaba caindo no oceano. O Fly e o Chuck acabam indo tomar a poção para ir atrás dela. Porém, se eles não voltarem em menos de 48 horas para encontrar a Estela e tomar o antídoto, eles vão virar peixes para sempre. E por que eu botei esse filme na lista, você me pergunta? Então, esse filme, apesar de ele ser infantil, ele tem seus elementos de horror, e sem falar da morte um tanto grotesca do vilão. É uma coisa bem básica, bem simples. O cara tomou a porra da poção e simplesmente morreu afogado ao tentar virar humano. Rango é uma baita animação incrível que pouca gente conhece, infelizmente. O que eu acho uma pena, porque você devia assistir Rango. Tenta misturar faroeste com comédia e animais estranhos. E que só depois de adulto você entende um pouco da narrativa que se trata de ser um herói. E que tem, na verdade, o melhor antagonista da história, que é o Dick Cascavel. Uma fodenda Cascavel com uma metralhadora no lugar do chocalho. Tem coisa mais foda que isso? As Aventuras de Mark Twain é uma animação baseada em Mark Twain,
em que no qual é um pouco chato de explicar, mas muita gente conhece por causa do trecho bizarro, onde tem o capeta, em que no qual foi essa cena que acabou dando popularidade mais para o filme em si. Enfim, se você quer um filme estranho no qual tem um lado filosófico em cima, tá aí. A Revolução dos Bichos é uma animação baseada no livro de mesmo nome, onde conta a história dos animais lutando contra um fazendeiro opressor e criam um governo onde os animais governam, até que os porcos começam a entrar no poder e começarem a oprimir os mesmos animais. E a animação não tem pena nenhuma de mostrar os porcos maltratando os animais, desde os assassinando, levando um cavalo para um campo de concentração e mostrando sem escrúpulos como os animais são tratados sob o governo dos porcos. Mary Max é uma animação em stop motion de 2009 em que a animação parece ser infantil, mas você está enganado, porque é uma animação que fala a respeito de crescimento e tem alguns elementos um tanto mais adultos em cima da animação, onde a gente acompanha a vida de dois pen pals chamados Mary e Max, em que no qual é um baita filme que fala a respeito de amizade e depressão. Uma coisa que eu curto nesse filme é o contraste dos dois mundos em que os personagens vivem, em que a Mary vive no mundo em tons de marrom, enquanto o Max vive em tons mais cinzentos, em que também o filme foi inspirado no próprio relacionamento do Elliot com um amigo de correspondência que morava em Nova York e que ele escrevia há mais de 20 anos. Tito e os Pássaros é uma animação brasileira em que conta a história do Tito, que vai procurar as pesquisas do pai dele a respeito do canto dos pássaros, onde seria a cura para uma epidemia que é controlada pelo medo. Esse filme chamou bastante minha atenção pelo seu conceito. A gente tem visto alguns trailers que parece ser um filme que fala mais sobre uma crítica à cultura do medo. Eu ainda não vi completo o filme em si, mas se eu acabar gostando, eu posso talvez apresentar para vocês e dar uma análise a respeito dele. Watership Down é uma animação de 1999 que foi baseada num livro de mesmo nome, em que no qual a gente vê uma história de uma aventura de coelhinhos bonitinhos, legal, não pode nada dar errado. A adaptação do filme é extremamente gráfica comparando com o livro em si, porque toda a perspectiva de Watership Down é através dos coelhos, onde tudo quer te matar. E o que me impressiona de que esse filme, apesar do nível gráfico que ele tem, ele acabou ganhando uma indicação de ser livre para todos os públicos. E em 2019 inventaram de fazer uma minissérie em 3D de Watership Down, só que a animação não é das melhores. E eu não tô falando apenas em qualidade que, convenhamos, tem muito a desejar. Que coisa horrorosa! Então, se você quer uma experiência decente sobre a obra, vá assistir a animação original. Olha, eu tenho muitas palavras para falar a respeito de A Ratinha Valente, mas especificamente pelo criador Don Bluth, porque qualquer coisa que esse cara faz cai em ser um filme infantil, só que com elementos de horror no meio. E eu que falo mais em A Ratinha Valente, porque todas as cenas que acabam acontecendo no filme acabam sendo um nível de bizarrice pura. E eu também tenho que falar de vocês não assistirem a continuação, porque aquilo ali não existe. Look at him, my boy. A Pequena Torradeira Valente é uma animação de 85 da Disney, onde conta a história de utensílios domésticos ganhando vida para irem atrás de seu antigo dono. E se essa animação soa familiar pra caramba, é que não, esse filme não foi copiado pra virar Toy Story. Em partes. Porque o cofundador da Pixar, que trabalhava na época, ele queria fazer essa animação sendo em 3D. Porém, naquela época estava iniciando com animação 3D e era uma coisa nova. Eles pensaram, né, vamos continuar ainda com 2D. O que é muito engraçado a Disney falar desse tom naquela época. Enfim, mas o que tem de tão bizarro nessa animação extremamente esquecida da Disney? Apesar de ser, sim, uma animação infantil, ela tem os seus pontos onde chega a ser amedrontador por meio de plot. Não só com um pesadelo de um palhaço satânico na tua frente, mas também de uma música que fala sobre carros morrendo e um cometendo suicídio.
Chiron's Bell, ou Ring Bell, é uma animação japonesa que conta a história do Chiron, que vivia tranquilamente com a sua mãe até de ser assassinada por um lobo, e que no qual a história tem uma mudança de narrativa bem diferente que você já viu. Ele acaba se juntando ao lobo para viver junto com ele na floresta. E é um filme que fala muito sobre a perda da inocência, de o que você se torna após você virar um adulto. E é um filme extremamente curto, tem quase... nem chega a ter mais de 90 minutos de filme. E agora chegamos na parte de eu falar de filmes surrealistas, começando com o Fantastic Planet, em que é uma animação que fala dos drags. Eu tô falando drags, não drags, que é uma raça de alienígenas azulados onde eles têm os humanos como animais de estimação, em que a maior parte da vida eles costumam controlar a vida deles. Acredito que só falar a sinopse já mostra como esse filme vai ser esquisito. E eu não tô mentindo, a atmosfera em si é extremamente esquisita pra caramba, o que no qual abraça bastante essa ideia surrealista. Porque você não só vê como é a ambientação estranha pra cacete desse filme, e ainda você vê a raça humana ser diminuída ao invés de ser a raça dominante, de ser apenas um mero bichinho de estimação para uma coisa maior. E eu não vou negar, mas o design dos alienígenas até que é bem da hora. Felidae é uma animação alemã de 94 que foi direcionada para o público adulto, do gênero suspense do Michael Schnack. E por que eu falo exatamente sobre esse filme? Bom, a história dele em si é relacionada com Francis investigar uma série de assassinatos de gatos da vizinhança, e as mortes são extremamente brutais e até gráficas, e sem contar de uma das cenas esquisitas de sexo. E eu pouparei vocês de sofrimento. 9 é uma animação pós-apocalíptica de um mundo distópico onde foi dominado por máquinas e que no qual a humanidade foi extinta. Porém, um cientista resolve colocar sua consciência em 9 Stink Punks, que é o nome dessas criaturas, onde no qual eles são nomeados pelos números 9 até 1. Se você tá afim de uma ambientação bizarra e com robôs que vão aterrorizar você pelos últimos dias, tá aí a minha recomendação. Esse filme vai te fazer chorar. Minha Vida de Abobrinha é uma animação em que conta a história do Abobrinha, que após ter perdido a mãe em um acidente, ele acabou sendo levado para o orfanato, onde ele acaba conhecendo outros órfãos naquele lugar. E a gente acaba conhecendo eles de forma bem mais aprofundada. Eu recomendo bastante você assistir esse filme se você tá afim de querer chorar um pouco. Plague Dogs é uma animação de 82 que fala sobre 2 cachorros que fugiram dos laboratórios e que no qual estão tentando sobreviver ao mundo afora, enquanto o exército tenta ir atrás deles. Porque segundo eles, os cães têm na verdade uma praga. E é um baita filme pesado se você não curte muito violência contra animais. When the Wind Blows é uma animação que foi feita pelo Raymond Briggs, e no qual ele é conhecido bastante com livros infantis. Só que eu não esperava que esse filme fosse, além de ser inspirado numa das obras dele, mas também ser uma obra de anti-guerra, onde a gente acompanha a história de um casal de idosos que está tentando sobreviver após um bombardeio. E a gente sabe como isso vai acabar. Perfect Blue é uma animação de suspense criada pelo Satoshi Kon, onde a gente acompanha a história da idol Mima Kirigoi, que resolve largar a vida de idol para ser uma atriz. Porém, ela acaba descobrindo que estando na carreira de atriz é completamente diferente de uma idol, e que no qual esse filme se tornou tão popular que acabou sendo inspiração de grandes filmes como Cisne Negro e Hurricane for a Dream. Padak é um filme coreano sobre Padak. E antes de você pensar que esse filme é como Procurando Nemo, não, você tá enganado. Porque esse filme estaria traumatizando o Nemo por ser gráfico e ter peixes canibais. E ainda você ter de presenciar peixes sendo cortados e fatiados enquanto eles ainda estão vivos. Barefoot Jam é como se fosse When the Wind Blows, só que multiplicado por 1000. O quão gráfico consegue ser? Muito. Civil Station é uma animação de terror onde é a prequel de
Invasão Zumbi, em que mostra os estágios iniciais de um apocalipse zumbi. E estranhamente, quando eu fui pesquisar sobre esse filme, ele tinha opiniões um tanto divididas. Não é muito no meu sutil de eu pesquisar algum filme se é bom ou ruim por causa de avaliações, mas eu tenho que admitir que a animação é boa e os zumbis também continuam sendo assustadores e que não é a mesma coisa de que assistir um The Walking Dead ou qualquer filme de zumbi americano. Rei dos Porcos é uma animação adulta de 2011 onde conta a história de dois amigos que se conheceram num colégio, acabam se reencontrando e falando de suas antigas experiências sobre um antigo colega que eles tinham. O filme em si é extremamente gráfico, que fala a respeito de violência, bullying e sobre pobreza sistemática, que acaba se auto-apelidando como o Rei dos Porcos. E quando esses dois personagens acabam lembrando do Kim Cho, eles resolvem ir investigar a antiga escola e acabam descobrindo uma verdade chocante que aconteceu com o Cho há 15 anos atrás. Belladonna of Sadness é uma animação feita pelo Eiichi Yamamoto, em que é uma animação de terror erótico experimental com um drama. E do que a história se trata? Eu tive que ler rapidamente a sinopse, que é: uma camponesa é atacada por um homem da noite em seu casamento e, para se vingar, faz um pacto com um diabo. E eu tenho que falar que o diabo ele aparece como um duende erótico. E ele também tem um formato de pele. Angel's Egg é extremamente difícil de eu comentar, porque eu teria de fazer um vídeo inteiro falando dessa desgraça de filme. Pela parte de ser mais um filme mais interpretativo, mas que tem a parte de fantasia científica com pós-apocalíptica. E tudo relacionado com o que seria um ovo grande que seria de um anjo, no qual eu teria de bater muito a minha cabeça para tentar entender o que diabos é esse filme. When the Dead Go to Die é um filme antológico criado por uma pessoa chamada Jimmy Screamer Klaus, meu Deus, que nome Ed, e no qual o filme é extremamente gráfico. Eu sei que eu tô repetindo bastante de ser extremamente gráfico e etc, mas eu não tô brincando. Essa merda é extremamente gráfica. E é mais por ser gráfica só pra se sentir Ed, descoladão, uau, viva. Shou Tsubaki. Esse nome me assombra até hoje. Em que na verdade tem um plot extremamente simples. É uma garota que, após perder os pais, ela acaba sendo mandada para um circo de horrores, onde você encontra só a nata da esquizofrenia. E claro, é um filme extremamente violento. Tão violento que chegou no ponto de ele ser banido em alguns países. Sem contar que ele é extremamente nojento. Tanto que o gênero dele é considerado como Euroguro, que é uma das marcas do Suehiro Mauro, e que na verdade não é a única obra desse autor. Ele na verdade fez mais umas outras séries que também entram no mesmo tema. A única coisa que eu quero fazer com o Shou Tsubaki é mandar o meu... Ufa, finalmente eu terminei esse vídeo, porque eu coloquei muito mais filme que eu devia ter colocado, e também tava esperando chegar meu microfone, e que, como vocês estão vendo, finalmente ele chegou. E eu tenho que avisar que eu tinha até perdido um pouco a manha de fazer vídeos de iceberg, porque eu achava que tinha acabado a moda desse tipo de formato de vídeo. Mas eu fico feliz de saber que não, ainda não acabou, e talvez eu possa trazer outros icebergs aqui no canal. Mas vai depender muito das ideias, porque eu atualmente tô um pouquinho sem criatividade e um pouco ocupada com comissões. Então, por favor, comentem, porque sempre eu vou estar olhando uma hora ou outra. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui e até uma próxima. O meu nome é Yumi e tenham um ótimo Halloween.